Você está ouvindo a Rádio Cairo Brasileiro, transmitindo na onda de 12.005 kHz, ondas curtas de 25 metros, no serviço da Rádio Difusora do Egito. É portuguesa a árvore do ano. Na Europa, a eleição de árvore europeia do ano de 2018 pertenceu ao sobreiro de Águas de Moura. O sobreiro assobiador, como é conhecido, acerca do qual já tínhamos dado aqui notícia, venceu o prémio da árvore europeia do ano. Portugal concorreu pela primeira vez e contra 12 países. O sobreiro assobiador de Águas de Moura, em Palmela, Setúbal, com 234 anos, venceu o concurso da árvore europeia do ano, com 26.606 votos. Isto foi anunciado esta semana no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Atrás do sobreiro assobiador, assim chamado devido aos pássaros que se juntam a chilrear na sua cópia ao fim do dia, ficaram os ulmeiros ancestrais de Cabeça Buey, em Espanha, com 22.233 votos, e um carvalho chamado o Ancião das Florestas de Belgorod, na Rússia. Ainda a natureza, neste caso pelas piores razões, os incêndios florestais, um assunto que desde o mês de junho do ano passado nos venha a assombrar. A notícia agora é que os políticos podem vir a responder criminalmente pelos incêndios do ano passado, ressalvando-se aqui o caso dos incêndios do mês de outubro. Mais de 100 pessoas que morreram por incapacidade técnica de resposta perante o fogo. As investigações ainda não têm arguídos, mas sabemos que, de facto, se começa a pensar em acionar criminalmente os políticos responsáveis pelas áreas ligadas à floresta e, muito naturalmente, as áreas ligadas ao combate ao fogo, aos bombeiros, especialmente. Então, sabemos o quê? Sabemos que a Comissão Técnica Independente está agora a ser ouvida, começa-se agora a ouvir essa Comissão Técnica e que legalmente, mais do que moralmente, ou para além de moralmente, sabemos agora que é possível agir junto dos políticos que se portaram tão mal a quando dos incêndios. Falhou o sistema e esse sistema tem de ser responsabilizado. Sabemos que só a chuva evitou uma catástrofe, que imaginamos que poderia ser do dobro do tamanho. Falamos ainda dos fogos de outubro, que começaram num domingo, com a população e bombeiros em alerta. Estava toda a gente avisada. Sabemos que os fogos acabaram com a chuva, que sem meios e em plena descoordenação evitaram uma catástrofe que atingiria, repito, o dobro da área ardida e o dobro dos feridos, e neste caso, de mortes também. Vem agora o ex-secretário de Estado criticar esta Comissão Técnica Independente, apontando dados falsos no relatório. Os políticos, os tais políticos agora começam a dizer que afinal não tiveram culpa nenhuma. A questão é saber então de quem foi a culpa. O ex-secretário de Estado da Administração Interna, à época, de outubro, garante que o relatório aos incêndios tem dados falsos. Nada do que aconteceu foi por falta de meios, disse o ex-secretário de Estado, Jorge Gomes. Jorge Gomes criticou esta Comissão Técnica Independente aos incêndios de outubro por ausência de direito ao contraditório e apontou a existência de dados falsos sobre os meios de combate disponíveis. Jorge Gomes, que é atualmente deputado socialista, ou seja, deputado do partido do governo, e que se demitiu do governo na sequência dos incêndios de 15 e 16 de outubro, disse agora, em conferência de imprensa, que segundo os dados que possui, acusando inclusivamente o ex-segundo comandante operacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil e o tenente-coronel Albino Tavares de ter transmitido elementos falsos a esta Comissão Técnica. Portanto, estamos a atingir um nível mais baixo de uma discussão que deveria ser elevada. De facto, quando se trata da natureza e quando se trata da morte
de tantos concidadãos, temos de elevar o discurso e não agora começar com acusaçõezinhas como que aquilo que nós chamamos aqui em Portugal, costumamos dizer como que fugindo com o rabo à seringa. E por falar em seringa, a tuberculose em crianças que aumenta depois da mudança da estratégia de vacinação. Estratégia que fez com que unicamente as crianças que estivessem em risco ou que convivessem com a tuberculose fossem vacinadas. Ou seja, com esta mudança de estratégia, vimos aumentar os casos de tuberculose. Isto de uma forma assustadora. Nós passamos para 2017 para 32 casos de tuberculose em crianças até aos 5 anos. Mas vamos então à notícia. Sabemos então que a partir de 2017 passaram a ser vacinadas apenas as crianças com fatores de riscos individuais ou comunitários para a tuberculose. Foram notificadas no ano passado, 2017, 32 casos de tuberculose em crianças até aos 5 anos, 4 desses casos com formas graves da doença. O número de crianças menores de 6 anos com tuberculose aumentou também em 2017, quando a doença reduziu em todos os outros grupos, o que pode estar ligado à alteração da vacinação da BCG, isto segundo aponta agora um relatório da Direção-Geral de Saúde, dizendo que assistimos a um aumento de casos de tuberculose nas crianças com idade menor ou igual a 5 anos, particularmente das formas graves da doença. Isto é, de facto, assustador. Boas notícias para as mulheres. As senhoras estão de parabéns. O movimento Portuguese Women in Tech diz que Portugal é o país com mais oportunidades para as mulheres na tecnologia. Este movimento quer colocar mais mulheres na área da tecnologia. Isto falamos naturalmente em empregos e oportunidades de emprego. O sexo feminino, no entanto, ainda está pouco representado nesta indústria em Portugal. As mulheres ocupam apenas 16,8% dos empregos. Esta informação foi disponibilizada pela plataforma de empregos Honeypot e esta cruza a percentagem de mulheres nesta área com as diferenças nos salários para os homens. Finalmente, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem andado um pouco afastado dos nossos noticiários, Marcelo Rebelo de Sousa, que vem agora dizer aquilo que todos pensamos, expressando vergonha pela pobreza em Portugal. Os números da pobreza em Portugal, apesar de todas estas boas notícias que vamos por aqui dando, são terríveis, assustadores. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que a estratégia para acabar com a pobreza não passa só por gerar mais emprego e disse que tem vergonha da pobreza que existe em Portugal. Este é um sentimento comum no nosso país. Dizendo ainda que temos de ser capazes de fazer chegar à sociedade portuguesa uma mensagem muito simples. Diz ele que ninguém é feliz, ou pode ser feliz, fingindo que não existe pobreza ao seu lado. Ou dito de outra forma, é uma vergonha nacional sermos, em 2017, sermos um país, em 2017, e já agora em 2018, infelizmente, das sociedades mais desiguais e com tão elevado risco de pobreza na Europa. Eu tenho vergonha, diz Marcelo Rebelo de Sousa. Tenho vergonha da pobreza. Eu também. Penso que todos nós temos vergonha da pobreza. A terminar, uma notícia para a cultura, dar parabéns às Quintas da Leitura, que acontecem desde 2011 na cidade de Porto. Quintas da Leitura que chegaram à sua edição número 200. Isto é um número redondo que vai ser assinalado com uma sessão dedicada a Walter Ugumem, um artista também do Norte, numa sessão intitulada Anda a gente a criar um filho para isto. O percurso das Quintas de Leitura e de Walter Ugumem cruzaram-se praticamente desde o início do ciclo de poesia organizada pela Câmara do Porto, isto desde 2011, como disse. No início dos anos 2000, quando Walter Ugumem era ainda um jovem poeta e as Quintas de Leitura começavam a trilhar o seu percurso de êxito, houve uma grande sintonia entre o organizador, quase desde o seu início, e Walter Ugumem, um artista maior, conhecido essencialmente pela sua escrita, mas também pelo seu desenho. João Gesta e Walter Ugumem reencontram-se depois de 200 sessões. Um triunfo que o programador João Gesta, ao lema das Quintas de Leitura, quase desde o início, atribui à prudência.
Souberam ir crescendo, fidelizando o público com muita calma, passando do café-concerto para o auditório do Teatro do Campo Alegre, quando sentiram que apenas havia condições sólidas para o fazer. Regozijando-se, gesta particularmente contente com o facto de, pela primeira vez em muitos anos, a média etária dos espectadores ter baixado. Os filhos cujos pais assistiram às sessões iniciais, isto há 15 anos atrás, são agora a boa parte do público das quintas de leitura. Parabéns, portanto, à Câmara Municipal de Porto, que faz estas sessões desde 2011, portanto, vários presidentes da Câmara já a patrocinar este evento. Parabéns ao Porto, parabéns à cultura e às quintas de leitura. Até para a semana, muito obrigado. Você está ouvindo a Rádio Cairo Brasileiro, transmitindo na onda de 12.005 kHz, ondas curtas de 25 metros, um serviço da Rádio Difusora do Egito.